Amém. Daniel capítulo 2, verso 8 diz: Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Amém. Descendo. Irmão, você conhece esse texto, ele é consequência do sonho que um rei de Babilônia chamado Nabucodonosor teve. O sonho de quê? Da estátua, né? A estátua que se dividia em 4 partes, e ali está revelado tudo, eu disse tudo, o que sucederá sobre a humanidade está revelado naquela estátua. Por isso ela veio em forma de estátua, forma humana, para que Deus mostrasse ali tudo o que iria acontecer sobre a face da terra. E como diz aqui, né, o rei ele sonhou. Às vezes nós não sonhamos, e eu sonhei alguma coisa, mas eu não estou lembrado, mas eu sonhei. Não é assim que acontece? Assim também aconteceu com esse rei, só que aqui aconteceu, creio eu, por um projeto de Deus. Deus deu a ele o sonho, fez ele lembrar pela manhã que havia tido um sonho, mas não conseguiu lembrar que sonho foi esse. Por quê? Porque Deus tinha um projeto, né? Um projeto em deixar lições, revelações, em promover Daniel, em promover os seus companheiros. Deus tinha um plano, assim como fez lá com o faraó no Egito, deu a ele um sonho, mas não deu a interpretação estava na vida de José. Então, o rei tem um sonho, mas o sonho escapa dele. Ele sabia que tinha sonhado, mas não lembrava o que tinha sonhado. Alguém precisava lembrar para ele o que ele tinha sonhado. E eles chamam os homens lá, naquela época tinham os interpretadores de sonhos, os caldeus, os astrólogos, né? Os magos da época, que estudavam um monte de coisa, e ele chamou essa turma toda, que eram servos dele. Naquele tempo as pessoas se guiavam muito por isso. Bom, naquele tempo não, nos nossos dias também o diabo tem feito uma festa terrível com essas coisas por aí, né? Aí ele diz: olha, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que me dizer o que eu sonhei e dar a interpretação. Os homens se desesperaram. Não, como que nós vamos saber o que você sonhou? Só os deuses que não habitam com os homens podem dizer uma coisa. Ninguém há sobre a terra que possa tal coisa. Mas tinha alguém sobre a terra que podia. Amém? O Espírito de Deus que estava na vida de um homem chamado Daniel. As pessoas olham assim, meu irmão, olham as coisas assim: é impossível curar o câncer, não há ninguém sobre a terra que cure o câncer. Ah, sim, o Espírito Santo que está na sua vida. Olham para as pessoas: aquilo ali já era, aquilo ali é um pobre coitado, aquilo ali não tem mais jeito, vai ser um derrotado da vida. Não é assim que as pessoas olham para muitos por aí na sociedade, e assim olharam também para mim e para você. Mas o Espírito Santo que se move nos homens falou assim: não é um derrotado, não é um pobre coitado. Há solução, há esperança. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E ele nos assentou, como diz Paulo, nas regiões
celestes em Cristo Jesus. A posição que ninguém imaginou é a que nós temos, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então este rei, desesperado, por quê? Porque ele sabia que havia sonhado algo impactante. Ele apenas tinha na memória que o sonho causou um impacto nele violento. Mas que sonho é esse? Ele não sabia o que ele tinha sonhado. Ele realmente não sabia. Ele se enfureceu. O desejo dele de conhecer o significado do sonho era muito grande. E ele, como viu que ele não tinha resposta, a ira dele se acendeu a tal ponto que ele falou: manda matar todo mundo. Todo mundo que é astrólogo, é mago, todo mundo que interpreta, mata todo mundo. E assim seria. E diz aqui a Escritura que pegaram Daniel e seus amigos para quê? Para matar. Reuniu todo mundo e ia matar todo mundo. Daniel falou assim: por que o rei está tão nervoso? Né? Me lembra Eliseu, né? Quando o rei de Israel mandaram Naamã lá, né? Naamã chegou lá. Olha, está essa carta aqui, o meu senhor lá da Síria me mandou para você me curar da minha lepra. O rei de Israel rasgou as vestes. Aí Eliseu falou assim: por que tu rasgaste tuas vestes? Manda ele vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Amém, meu irmão? Nós fazemos a diferença. Mas eu dizia hoje na escola dominical que os grandes homens de Deus foram aqueles que andaram fora da lei. Eu quero repetir isso aqui. Homem de Deus não é o que se enquadra na lei, é o que anda fora da lei. Daniel andou fora da lei, você vai consultar quando ele foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam fora da lei. Pedro estava fora da lei e foi para a prisão. Paulo foi para fora, era fora da lei e foi apedrejado e foi aprisionado. Mas eram esses homens que são referência como templo do Espírito Santo, os fora da lei. Deus não conta com um crente certinho, Deus conta com um crente revolucionário. Essa é a minha visão. Até aqui eu estou de pé. Então, Daniel falou: por que o rei está tão apressado, quer matar todo mundo? O que houve? Tudo que é astrólogo, tudo que é mago, toda pessoa que é sábio em Babilônia, Daniel era tido como um dos sábios, por que o rei quer fazer isso? Aí contaram a história para Daniel. Daniel falou assim: não, me dá aí tantos dias mais, pede o rei lá mais tantos dias, que eu vou buscar ao meu Deus, e vou dar essa interpretação que o rei precisa. Se eu não conseguir, ele pode matar. Isso é que é confiança. Isso é que é confiança. Isso é que é saber o Deus que você serve. Isso é que é conhecer um Deus de intimidade. Entende, irmão? Todo mundo entrou no barco da morte, mas o templo do Espírito Santo estava dentro do barco da morte, transformou em vida. Fez livrar todo mundo, escapou todo mundo. Imagina aqueles magos depois, aqueles astrólogos, aqueles caldeus, os sábios e entendidos, dizem assim: esse Daniel não é mole. Só ele mesmo. Já chegou aqui dizendo que não queria comer a carne, só legume, ficou o mais bonito de todos. Agora ainda dá uma dessa, olha o que esse homem fez. Realmente temos que admitir, tem Deus na vida desse camarada. Entende, irmão? Você confia em Deus? Mostra a tua ousadia, mostra a tua valentia, não num fanatismo, mas com conhecimento. Eu vou buscar a face do meu Deus e Ele vai falar comigo, eu vou interpretar esse sonho desse rei. Chegou lá para Ananias, Misael e Azarias, falou assim: ora por mim, porque agora eu estou pondo na minha cabeça prêmio. Eu falei isso para o eunuco do rei, orem por mim. Chegou no dia, Daniel está orando, recebeu a revelação, o rei convocou Daniel. O que eu sonhei? Daniel falou: espera aí, rei, vou dizer uma coisa. O que tu requereu do povo, tu extrapolou. Ninguém pode dar uma interpretação dessa. O que você quer? Você extrapolou, rei. O que você requereu desse povo, ninguém poderia fazer, e muito menos eu.
Mas o Deus que eu sirvo, que habita nos céus, este sabe todas as coisas. Ele conhece os tempos e as estações, e ele muda tudo conforme ele quer. Ele não se exaltou. Rei, o negócio é o seguinte: os teus magos aí não estão com nada, os teus caldeus não estão com nada, os teus astrólogos não estão com nada. Eu sou bom. Não, eu sou servo. Grande é ele. Soberano, poderoso é ele. E pelo reconhecimento de Daniel, por isso recebeu a revelação desse sonho. Diz assim: rei, tu sonhou uma estátua. Você viu a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de cobre e os pés, as pernas de ferro. Essa cabeça, rei, és tu, o império babilônico. Mas depois de ti virá outro reino de prata, inferior ao teu. E virá um outro, mais inferior ainda, de bronze. Mas depois virá um outro, mais terrível. Não nobre como ouro, mas forte como ferro. E este, irmão, é o que está até hoje imperando. Se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Porque o quarto império foi o Império Romano, que não foi derrotado por nenhum outro império, foi enfraquecido nos seus segmentos, mas se tomou o cristianismo como religião oficial e hoje está aí perdurando até hoje. Ele também é dito em Apocalipse que é a besta que não era, que sobe do abismo, né? E que virá a besta que não era, como é que diz? Que era, que não é, mas que virá. Isso. Amém. Essa é a ordem. Exatamente essa ordem. Então, essa besta representa, o que é a besta? Um governo ditatorial mundial. E é exatamente disso que nós queremos nos ocupar. Esta besta, que é o governo do Império Romano, representado na Igreja Católica Apostólica Romana, dominará o mundo novamente, com braço de ferro, tendo como líder quem? O anticristo, que já está no mundo. Acredite, esse camarada já está aí no mundo, já está fazendo sinais e prodígios, mas bem disfarçado, como um bom cidadão. Mas brevemente ele vai colocar para fora as suas unhas, porque o primeiro cavalo que ele se apresenta, qual é? É o branco, é a falsa paz. Mas depois vem o preto, vem vermelho, vem a morte, vem o inferno. E os homens serão tragados terrivelmente. Mas voltando ao sonho de Nabucodonosor, por ora, ele diz: olha, rei, são 4 reinos, começando pelo teu. E ele vai e começa a dar a interpretação desses reinos que o rei havia contemplado em forma de estátua. Nesta estátua estão todas as sucessões do que havia de acontecer sobre a terra. Mas um detalhe que Deus reservou para os últimos tempos, quando fala que uma pedra cortada sem mão, quem é a pedra? Jesus é a pedra, amém? Cortada sem mão, é o poder da palavra, amém? Sem esforço humano, é a ação direta de Deus. A pedra cortada sem mão é sem esforço humano, é a ação direta de Deus. Esta pedra atingia onde? Os pés da estátua, que eram formados de quê? De ferro e de barro. E esta pedra se transformou num grande monte. Monte é o quê? Presença de Deus. E dominou a terra. É o quê? O governo milenar de Cristo, amém? 1000 anos do governo de Cristo, que atingirá onde? Os pés da estátua. Então, antes que Cristo se manifeste, é necessário que os pés da estátua estejam reinando. E o que são os pés da estátua? Nós vimos que ali foram ditos 4 impérios, até as pernas, mas depois é mencionado lá os pés, e os pés são formados, no total nós vamos ter aí 10 dedos, aonde Daniel faz o enfoque dele, aonde a pedra atingiria. Então significa que a manifestação de Cristo
virá quando aquele império representado pelos dedos estiverem formados. E esses 10, nós sabemos que 10 é o número que domina sobre toda a terra. Mas é um domínio do homem sobre toda a terra. Amém? No caso espiritual do mover de Deus, Deus agindo através do homem. A parábola das 10 virgens, por exemplo. No caso aqui, satânico, é realmente o diabo agindo através do homem. Mas o 10 representa uma operação sobre toda a terra. Então, estará havendo um domínio sobre toda a terra quando Cristo, que é a pedra cortada sem mão, se manifestar. Que domínio é esse que estará acontecendo sobre toda a terra? O reinado do anticristo, que estará dominando o mundo. E naqueles 10 dedos nós temos representado o quê? União Europeia, que todo mundo já sabia, pois o Império Romano, ele se dividiu em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, que formou exatamente a Europa. E dali, agora, a união dos pés daria 10 dedos. Houve agora a União Europeia, com uma moeda independente, característica do reinado do anticristo, que cria tudo independente, segundo o seu próprio gosto e prazer, e formou-se os 10 dedos, que são as 10 nações unidas para dominar o mundo, e eles estão reunindo os maiores empresários do globo terrestre para dominar o mundo. Quando você digita na internet, procura ali nos sites de busca, você procura assim nos provedores de busca, governante mundial. Se você tem computador, digite lá, governante mundial. Você vai ficar impressionado com o que você vai ler ali. Você não vai conseguir ler tudo. São várias páginas falando das pessoas buscando um governante mundial. O mundo está clamando por um governante mundial, e o primeiro que virá não vem da parte de Deus, é o próprio diabo que governará sobre a humanidade. Então, queridos, o que são esses 10 dedos também? Eles representam união sobre toda a terra, e representam o quê? O que nós chamamos de ecumenismo. O que é o ecumenismo? A reunião de todos os povos, principalmente através da religião. Daniel diz que haveria uma união desses impérios do final dos tempos, e esta união seria com semente humana. Semente humana tem vários conceitos, tem o conceito do casamento, né? Se um homem dá a sua filha, no contexto dos impérios, dava a sua filha para casar com alguém de outro império, isso significa o quê? Aliança política, né? Eles se fortaleciam através de alianças políticas. Salomão teve seu fim por causa deste erro, deixou de confiar no Senhor e fez alianças políticas. E Daniel dá essa descrição também, dizendo que haveria uma união com semente humana. Semente humana, o que tem a ver com o Espírito de Deus? Nada, ou seja, não haverá nessas uniões nenhuma, nada do mover de Deus, não tem nada a ver com Deus, mas elas se implantarão pelo espírito satânico e pela vontade das pessoas. Os seres humanos desejarão este tipo de governo do anticristo, porque ele vem primeiro com um reinado de paz. Então, a estátua representa todos os impérios. Tudo que vai acontecer sobre a terra está descrito naquela estátua de Daniel. Aí um pouquinho mais à frente, que você vai ver. Se você quiser saber o que está para acontecer sobre a face da terra, você tem que tomar conhecimento do significado dessa estátua. Tudo! Qualquer coisa que você imaginar, porque veja bem, começou com o Império de Ouro, cabeça de ouro. O ouro é um metal nobre, né? Depois ele diminui o valor, prata. Ele vai para bronze, depois vai para ferro. E o ferro depois nos pés é o quê? Misturado com barro. Ora, o que Paulo, os apóstolos dizem a respeito do final dos tempos?
homens cobiçosos, gananciosos, detratores, amantes de si mesmo, aborrecedores de Deus, desrespeitando pai e mãe, não é isso que Paulo diz? Falsos mestres, falsos profetas. Isso é consequência do final dos tempos, representado em quê? Em barro. A decadência dos metais na sucessão dos impérios representa a decadência do caráter do ser humano. Não espere, meu irmão, começar a encontrar pessoas nobres por aí. A única maneira das pessoas serem nobres é se elas se converterem ao Evangelho de Jesus Cristo. Se não se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, estarão enquadradas na desgraça e na maldição profetizada. Portanto, muito cuidado lá fora com quem você faz aliança. Muito cuidado lá fora com quem você anda. Tem pessoas, tem crentes por aí fazendo aliança, levantando empresa com parceria com ímpio. Sabe o que vai acontecer? Você será apunhalado, simplesmente isso. Você não pode se colocar em julgo desigual. Aqui, Daniel diz para o rei: ó Deus meu, Daniel fala para Deus, no 23, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Irmão, não importa a situação, o quanto seja difícil, a resposta está sempre aonde? Em Deus. Como foi dito aqui, a intimidade, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai. Situações difíceis, e não só difíceis, aparentemente impossíveis, se apresentarão diante de você. Porém, está escrito, que para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. A Bíblia diz que os sábios discernirão o quê? O tempo e o modo. A Bíblia diz que aquele que é espiritual a tudo discerne, mas de ninguém ele é discernido. Então, querido, é por aí o caminho. Evangelho não é uma brincadeira, igreja não é uma brincadeira. Quando nós aqui batemos na tecla, enfatizamos e somos redundantes e chatos, dizendo que você precisa de conhecimento, de experiência com Deus, isso é uma questão de sobrevivência espiritual para você no final dos tempos. Você tem que ter crescimento espiritual, você tem que ter ousadia. Se o seu crescimento espiritual, se o crescimento espiritual de Daniel fosse pouco, ele jamais ousaria colocar a cabeça a prêmio nessa situação. Entende isso? Não adiantava Daniel, um crente fraco, um crente acomodado, saiu aquele decreto, acabou, ele ia na morte, ele no barco da morte. Mas ele tinha crescimento espiritual, ele falou assim, não, peraí, eu sirvo um Deus vivo, eu posso mudar essa história, e mudou. Ele não mudou só a história da vida dele, ele mudou a história da vida de muitas pessoas. Quantas pessoas você já levou para a igreja? Quantas pessoas você já trouxe aos atos de Cristo? Quantos você já falou do Evangelho? Quantos enfermos você já orou por eles e viu que Deus deu mais uma chance? Quantos? Sabe o que é isso? É porque você não está sendo um crente fraco e acomodado. Mas quantos nós hoje se perguntaríamos a pessoas assim, eu não falo de Jesus há 5 anos, há 10 anos, é crente fraco. Vai chegar a hora da aprovação e vai padecer junto com os outros. É o que acontece. Por isso a nossa redundante palavra é essa. Você tem que crescer, você não pode levar uma vidinha, eu estou em casa, eu vou para a igreja, eu vou para o trabalho, eu recebo um bom salário. Evangelho não é isso, o sangue de Cristo tem mais poder que isso. O sangue de Cristo vale mais que o seu emprego, vale mais que o seu salário, o sangue de Cristo vale mais que a casa que você tem, que os bens que você tem. Então, esses homens são exemplos. Para quê? Para nós olharmos e dizer assim, puxa, Daniel era um homem valente, e eu sou o quê? Mas se eu não tiver crescimento espiritual, eu não vou chegar diante de Deus para receber a resposta. Ele diz no verso 22, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora. Meu irmão, quem vai fazer uma declaração dessa? Um crente qualquer, um crente sem conhecimento?
Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Só faz uma declaração dessa quem tem conhecimento de Deus, quem tem conhecimento da Escritura. Você precisa ter conhecimento da Escritura. A escola dominical não é o bastante, amém? A tua casa tem que ser transformada num santuário. A sua vida tem que ser transformada num santuário. Porque os dias são maus. Não está profetizado que o final dos tempos seriam dias maus? Está profetizado. Se está profetizado, eu te pergunto, à medida que o mal vem assolando o mundo, o que tem que acontecer com a minha vida? Ela tem que ir crescendo para que eu possa resistir ao mal. Se eu hoje estou num degrau, estou andando com Deus, mas eu estou parado neste degrau, o mal não está parado, o mal está crescendo como uma bola de neve. Eu não posso ficar parado sem crescimento. Eu tenho que ler livros, eu tenho que estudar a Bíblia 10 vezes, eu tenho que ouvir pregações, eu tenho que assistir filmes evangélicos, eu tenho que falar com Deus no meu quarto, eu tenho que crescer, porque o mal está crescendo. Se eu paro de crescer, vai chegar uma hora que o mal será maior do que eu e vai me abater. Daniel fez uma diferença. Ele entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Imagina, só para chegar na presença do rei e dizer assim: peraí, rei, antes de você matar todo mundo, me dá uma chance. Você quer uma chance para mudar a história da sua vida e da vida de outros? Você quer uma chance? Deus deu graça a Daniel e o rei lhe concedeu um tempo. Deus vai dar graça na sua vida, vai te conceder um tempo. Vai te conceder um tempo. Aqui não temos aquela visão, vou lá na igreja na terça-feira do descarrego. Não, aqui não servimos ao diabo. Você tem que ter uma vida firme e constante, sempre abundante na presença do Senhor. Ontem eu busquei a Deus durante 2 horas e hoje 1h30 começou a cair. Tem que saber fazer a diferença. Daniel foi para a sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Visão de noite, normalmente quando a Bíblia fala de visão de noite, é o quê? É sonho. Ele teve um sonho. Deus falou com ele através de sonho. Que Deus tremendo. Ele nem perdeu hora de sono. Não acordou cansado, passou a noite inteira clamando: ai meu Deus, me revela, ai meu Deus, me revela. Não, a valentia dele foi o bastante para Deus trazer a revelação. Uns precisam clamar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, vão receber a resposta, mas precisam pagar um preço mais alto. Daniel já tinha uma vida com Deus. Então quando ele clamou, que foi dormir, Deus deu a ele durante o seu sono a revelação. Ele acordou e disse: eu tive um sonho. Já sei, foi o sonho do rei. Já sei o que ele viu. Chamou o homem: vem cá, me leva lá no rei, que eu tenho uma surpresa para ele. O que você quer na presença do rei? Eu quero contar para ele o que ele sonhou, que ele não sabe, mas eu sirvo um Deus que sabe todas as coisas. O meu Deus sabe. Não acredito, Daniel, tu vai botar tua cabeça a prêmio, hein? Vou te levar lá, pode levar. Eu sei quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, queridos, essa passagem é tão brilhante. Como é que Deus traça os planos? Como é que Deus, meu irmão, sabe a grande revelação desse capítulo? Deus colocou a vida de centenas de pessoas nas mãos de Daniel. Deus colocou. Assim é a igreja. Deus colocou a vida de milhares de pessoas nas nossas mãos. O mundo depende de nós.
Quem vai desfazer as obras do diabo? Um padre? Quem vai curar os enfermos? Os pais de santo? Quem vai pisar na cabeça do diabo? São os espíritas, os católicos, Seixu Noé, o Testemunho de Jeová. Você entende o valor que Deus quer fazer contigo? Você tem que entender isso. O mundo está nas nossas mãos. Só que, como eu sempre digo, né, os líderes hipócritas sujeitaram a igreja à lei dos homens. Mas não importa, nós não vamos sujeitar. O que Deus não pode fazer com eles, vai fazer com a gente. Porque quem manda é a igreja. Você já viu o presidente expulsando o demônio? Você já viu o governador curando o enfermo? Você já viu o prefeito repreendendo Satanás? Ao contrário, eles se inclinam a Satanás, né? Então com quem Deus conta? É com Daniel. Tem Daniel nessa noite? Se podemos ter a intimidade, né? Mas Daniel, diz a Bíblia que ele orava quantas vezes? 3 vezes por dia. Diz a Bíblia que assim que ele chegou no cativeiro, o que ele abriu para ler? O livro do profeta Jeremias. Ou você está pensando que a intimidade dele foi assim: ah, Deus, eu quero ter intimidade contigo, liga aí na tomada. Tudo tem um preço. Eu sempre digo que sem evangelho, sem renúncia, não há evangelho. As pessoas estão se iludindo, né? Com o marketing violento que o diabo fez por aí, em alguns lugares chamado igreja. As pessoas estão indo para a igreja para conquistar. Não, você tem que chegar na igreja para Deus te mostrar o que você tem que renunciar, não conquistar. Amém? Esse é o caminho. Você vem do mundo cheio de bagagem, cheio de podridão, cheio de coisa que o diabo deu. Você tem que chegar na presença de Deus para Ele te mostrar os fardos satânicos que estão sobre a sua vida, que você precisa abrir mão deles, porque a porta é estreita e com fardos satânicos não se passa por ela, né? E como eu sempre digo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, verdade tem o seu próprio preço, amém? Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Então, querido, para concluirmos, Deus muda os tempos e muda as estações. Você vê que aqui Deus está falando sobre as mudanças que aconteceriam, representadas aonde? Na estátua. Cada reino tinha o seu próprio governante, automaticamente o seu próprio caráter. Mas para o final dos tempos, algo que Daniel não mencionou, mas o Espírito Santo nos tem elucidado sobre o que vai estar acontecendo no final dos tempos, é uma união mundial, maciça. E quem vai ficar de fora desta união? Eu e você. Crentes remidos e lavados no sangue de Cristo. Não se sentarão à mesa com um padre nem com um pai de santo. Não nos sentaremos, não aceitaremos. Estaremos entre os 7.000 que não dobrarão os joelhos a Baal. Não vamos nos vender, não vamos nos curvar, não vamos pisar no sangue de Cristo, não vamos negar a nossa redenção, não vamos. Eles por aí podem fazer, nós não faremos, nós não vamos aceitar. Se fecharem a igreja e meter um lacre amarelo aqui na porta, o culto vai ser do lado de fora, na rua, e na rua os enfermos serão curados, os demônios serão expulsos, e Deus vai operar maravilhas. Mas não daremos a mão aos políticos, nem ao sistema deste mundo. Nossa regra de fé e prática se chama Bíblia, a palavra de Deus. É isso. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Para o final dos tempos, é isso que está representado naqueles dedos lá, que todos estariam se unindo, se confraternizando, e quem não aceitar aquela união, o ecumenismo, a união maravilhosa das nações, a paz mundial, né? Nós conhecemos Apocalipse 6, o cavaleiro do cavalo branco, nós não vamos aceitar, não vamos nos curvar, então nós seremos os perseguidos, seremos os malditos, os caluniados,
Eu particularmente já tenho alcançado esses títulos, mas você também vai alcançar. Você também vai alcançar. Porque Jesus falou, se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria. Mas porque eu vos comprei com o meu sangue, o mundo vos odeia. Não importa, o mundo pode nos odiar, o importante é ser amado por Jesus Cristo. Isso é o que importa, isso é o que interessa. Então, querido, Paulo, Pedro dizem, Tiago, Judas, que no final dos tempos é o caos do caráter do ser humano. Final dos tempos é o caos do caráter do ser humano. E as pessoas estão achando que esse caráter está só naquela parte carnal, né? Que tem algumas listas ali, a homens cobiçosos, gananciosos, detratores, amantes de si mesmo. Isso está em todos os aspectos. Hoje você está vendo pastores fazendo aliança com os políticos. Por quê? Cobiçosos, amantes de si mesmo, querem conquistar uma série de coisas. É preferível fazer aliança do que sofrer discriminação e perseguição. Não é o que acontece? É exatamente o que acontece. Então, para concluirmos, 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem mago, nem adivinho o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Então, querido, a estátua está chegando até onde? O fim dos dias. A revelação da estátua vai até onde? O fim dos dias. Por isso eu te peço, se você quer crescer e entender, ore pelos pés da estátua. Como assim? Ore para que Deus te revele todo o mistério nos pés daquela estátua. Nos pés daquela estátua tem ferro e tem barro. O que quer dizer isso? Nos pés daquela estátua são dois pés, um esquerdo e um direito. O que quer dizer isso? Nos pés daquela estátua tem 5 dedos de um lado e 5 de outro. O que quer dizer isso? Juntando, formam 10 dedos. O que quer dizer isso? Nos pés daquela estátua tem uma pedra que bate, esmiuça e derruba tudo. O que quer dizer isso? E dos pés daquela estátua toma-se um novo tempo, uma nova estação, que é um grande monte que domina sobre toda a terra, e é o milênio, o reinado de Cristo, e nesse nós estaremos para reinar com Ele. Então, esta é uma parte, um pouquinho do que Deus revelou a Daniel, mas eu gosto de enfatizar o porquê de Deus ter revelado essas coisas a Daniel. A confiança dele, quando ele se levanta e diz assim, não, deixa eu ir lá falar com o rei. Rei, dá mais um tempo aí. Amém, irmão? Dá mais um tempo, porque eu sei que o tempo que eu estou te pedindo não é tempo perdido. Amém? Tem que acabar com esse negócio, meu irmão, de orar por desencargo de consciência. Tem que orar e ver resultado. Eu sou crente, eu sirvo um Deus vivo, mas eu oro e não vejo resultado. Que crente sou eu? Se eu sou crente mesmo, eu tenho que orar e ver resultado. Rei, me dá mais um tempo aí, eu vou orar, eu vou falar com meu Deus, depois eu volto para falar contigo. Vou voltar com a resposta, eu conheço ele. Esse crescimento espiritual de Daniel, ele é impactante. A confiança deste homem, a convicção. Eu costumo perguntar, até quando andaremos com Deus e não seremos convictos? Deus é um ponto de interrogação para muita gente aí fora. E para nós? Para nós ele é ponto final. Ele encerra a questão. Amém? Por isso concluímos dizendo, sabemos em quem temos crido, estamos certos que ele é poderoso. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.